Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo tranquilo? Fala Marquinhos, fala pessoal, tudo bem? Tudo na boa, tudo tranquilo. Vamos então às notícias dessa semana. A gente está gravando hoje na quinta-feira de manhã, meio-dia aqui em Israel, um horário meio... A gente não costuma gravar nesse horário, né? Mas estamos aí. O horário até é bom gravar nesse horário, a gente não precisa gravar no meio da madrugada, mas de repente a gente vem com notícias de última hora, né? Breaking news aí, vamos ver o que vai acontecer essa noite até o final do dia, porque o bicho está pegando, as coisas estão esquentando por aqui, como a gente veio falando nos últimos episódios, principalmente por conta da questão como é que chama? Sipur? Me ajuda, eu esqueci a palavra. Da anexação dos territórios, de parte dos territórios palestinos, e então vamos passar já para o nosso primeiro bloco para a gente estar falando disso aí. Bom, continua falando, né? Todo mundo só agora, né, com corona. Bom, posso dizer que o corona deu uma amenizada. Vamos dizer que deu uma amenizada. A gente vai falar disso mais para frente, mas voltou, tá aí à tona a questão da anexação de parte dos territórios palestinos. O governo Trump, depois que liberou o acordo, lançou, né, o acordo do século aí, ele falou que Israel poderia anexar parte dos territórios, porém a questão é, o acordo é take or leave it, né? Tipo, não pode aceitar somente parte do acordo. O Israel ou aceita tudo ou não aceita nada. E a mesma coisa para os palestinos. E o acordo diz que se Israel quiser anexar, um Estado palestino também tem que ser criado, né? E aí a gente tem uma série de questões. Por quê? Israel vem se preparando para anexar os territórios palestinos. Conforme a gente falou e o João entrou mais a fundo disso no último episódio, a gente não viu ainda nenhum plano, né? A gente não sabe o que o governo pretende anexar. A gente sabe que tem a questão do Vale do Jordão, mas assentamentos, regiões com os assentamentos a gente não sabe direito, não foi nada divulgado. Mas o que a gente viu, o Benny Gantz essa semana falou para o exército entrar se preparar, né, para violência nos territórios palestinos em função da anexação, que está programada para acontecer no início de julho, daqui a um mês. E o que a gente vê aí principalmente do lado dos colonos israelenses, das organizações de colonos judeus que vivem nos territórios palestinos, muita oposição. Tem gente, obviamente, eles querem anexação, mas eles são contra a criação do Estado palestino. Tem movimentos aí falando mal do Trump. E aí, João, fogo no parquinho, cara? A bagunça tá grande, mas era óbvio que isso ia acontecer em algum momento, né? Na verdade, o Trump, tá? Quando ele apresentou o projeto, que ele foi muito criticado pela Liga Árabe, pela Autoridade Palestina, ele deixou claro que o programa não está fechado, dá para ter mudanças, né? Mas, por outro lado, o que ele deixou claro é que você não pode sair botando em prática parte do plano como se fosse parte do plano, né? Então, se Israel quiser anexar os territórios sem se comprometer com a criação de dois estados, Israel está rompendo com o que seria o plano. Mas, enfim, ninguém garante nada, ninguém assina nada para futuro, porque ninguém sabe no que vai dar esse plano, ninguém sabe se o Trump vai ser eleito agora em outubro, ninguém sabe quanto tempo mais cada um dos líderes fica no poder. Então, a anexação ela pode ser entendida como parte do plano, ainda que o plano não se torne prático, né? O que aconteceu essa semana, que foi muito curioso, né? Foram, na verdade, duas coisas aconteceram essa semana. Primeiro, né, eu que ainda sou um cético em relação a essa anexação agora feita de maneira unilateral pelo Netanyahu, pelo governo, né, na verdade, de uma maneira geral. Essa semana o Gantz ele tentou romper meu ceticismo, preparando as Forças Armadas para possíveis distúrbios de violência que possam vir a ter na Cisjordânia em casos do contexto da anexação, né? Então, isso, na verdade, é uma preparação real para esses distúrbios e tem uma razão de ser. Então, ninguém prepara o exército à toa para distúrbios por uma causa que não vai acontecer, né? Então, o Gantz ele está levando a sério isso ou está enganando muito bem todo mundo, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que era óbvio que ia acontecer, que foi o caso que chamou a atenção, é que no dia de ontem, né, ou anteontem, né, não sei agora, foi na terça de noite ou na quarta-feira, a gente escutou
o presidente do Conselho da Judéia e Samária, que é o lobby, né, que se comporta como se fosse um governo estadual, né, um governo provincial da Judéia e Samária, ou da Cisjordânia, né, enfim, dos territórios da Cisjordânia habitados por colonos judeus, né? Eles têm uma organização chamada Conselho de Judéia e Samária, não sei se o ouvinte vai lembrar, mas alguns anos, 2015, 2016, o Netanyahu queria indicar para embaixador no Brasil um sujeito chamado Dan Dayan, que já tinha sido presidente desse conselho, e a Dilma, no caso, que era presidente do Brasil, ela enrolou, que é um jeito das relações internacionais de você recusar a indicação de embaixador, né? Ela enrolou o Netanyahu sem aceitar essa nomeação, né? Tipo, também sem recusar, sem nem aceitar, porque recusar para as relações internacionais é um problema, para que o Brasil não tivesse um colono e um ex-representante dos colonos servindo como embaixador de Israel no Brasil, né? Outra pessoa que foi presidente do Conselho de Yesha foi o Naftali Bennett, que é o líder do partido Yamina, hoje na oposição na Knesset. Enfim, é um órgão bastante prestigiado pelos últimos governos, né? Prestigiado pela população local de Judéia e Samária, que eventualmente vota nessas pessoas para deputados e os apoia também, né? E o presidente atual do Conselho de Yesha, que também é o presidente do Conselho Regional do Vale do Jordão, e aí a gente está falando de uma organização estatal, né? Ele é como se fosse um prefeito, né? Ele disse essa semana que o Trump não é amigo de verdade do povo judeu, né? Que quem quer criar um Estado palestino não é aliado de verdade do povo judeu, e que o Trump, o Kushner e essas pessoas só estão preocupadas com as eleições que vão acontecer nos Estados Unidos em outubro, dando a entender que o que o Trump está fazendo é simplesmente querendo agradar o público evangélico, né? Que tem uma identidade muito forte com Israel bíblica, né? E, enfim, ele fez um ataque frontal ao Trump, com reações das mais diversas, né? O Netanyahu disse que é um absurdo, que não, totalmente de desacordo com as palavras do Davi Eliani, né? Que é o presidente do Conselho de Yesha. O Trump é um maior amigo que Israel teve nos últimos anos. Naftali Bennett também disse: Trump é um aliado de Israel como a gente nunca viu, ponto, né? Ou seja, se esquivou de comentar sobre o caso dos assentamentos. Os ministros do Likud também se manifestaram, e o Smotrich também, que é um deputado da oposição, líder do União Nacional, que é um dos partidos que compõe o bloco da Yamina, né, da direita religiosa, disse que o Trump é um amigo do povo judeu, e todo mundo sabe disso, que ninguém foi mais a favor do povo judeu nos Estados Unidos do que ele, do Estado de Israel, e que a culpa é do Netanyahu, que colocou bagunça na cabeça dele, que fez bagunça na cabeça dele, porque obviamente ele não tem uma compreensão do tamanho do Netanyahu sobre o que acontece na região, e que tudo que ele está fazendo agora é reflexo das negociações dele com o Netanyahu, né? Então ele chamou o Trump de desinformado de uma maneira razoavelmente educada, né? Para poder jogar a culpa no Netanyahu, agora que eles estão na oposição. Mas o fato é que esse comentário do Smotrich mostra que ele está com o líder da Moed Yesha, não na crítica ao Trump, mas sim na oposição total ao acordo do século apresentado pelo Trump. Então, o que a gente pode ver aí é que, claramente, o movimento da direita ortodoxa, né, dos Datim Leumim, dos nacionalistas religiosos, sionistas ortodoxos, né, ele, em algum momento, ia explodir essa crítica contrária à proposta do Trump, porque eles sempre disseram claramente, e só não escutou quem não quis, que eles repudiam 100% qualquer iniciativa que venha a criar um Estado palestino. Então, não me surpreende nem um pouco essa rejeição, me surpreende um pouco o nível de agressividade do ataque direcionado pessoalmente ao Trump, né, do Eliani, mas não me surpreende essa oposição. Uma hora ela ia aparecer e uma hora ela ia ser problemática para o Netanyahu com as suas bases, especificamente agora no momento que os Estados Unidos estão colocando um freio, porque justamente o país está passando por uma onda de revoltas, as eleições são logo ali, é o principal atingido pela corona no mundo e os números crescem sem parar, ainda que tenha começando a dar indícios que estão ficando controlados, e coloca o Trump numa saia justa com parte do eleitorado importante dele, né? Então, enfim, a gente agora vamos ver como é que o bombeiro Netanyahu vai apagar esse incêndio no parquinho. Vai ter que chamar aí, tem o Sami Acabai, né? O Sami o Bombeiro, um programa de televisão bem que as crianças veem muito aqui em Israel, é bem popular. O Netanyahu vai ter que trabalhar vai ter que chamar o Sami Acabai. Ou senão a Patrulha Canina, que ele também vai ter que chamar.
Mas eu queria. Tem um negócio, umas outras coisas aí que aconteceram também essa semana. Primeiro, só fazer um comentário sobre o que você falou dos Estados Unidos. O Trump realmente deu uma freada, né? O Jared Kushner, né? Que é o cunhado dele, que é o responsável pelo acordo do século. Ele também está meio desconfortável com essa situação toda. Não está meio justamente por conta do que o João colocou agora, né? Da questão do corona. E por outro lado, o governo de Israel começa a ficar cada vez mais preocupado com a possibilidade do Trump não se reeleger, né, o que fecharia essa possibilidade de uma nova, dessa anexação. Agora, outras coisas interessantes aqui que aconteceram. O governo palestino, o Abu Mazen, né, o Mahmoud Abbas, ele se recusou a receber de Israel o dinheiro o repasse dos impostos, né? Porque Israel recolhe os impostos que são feitos nos territórios palestinos e nos territórios ocupados, ele repassa para a autoridade palestina. E aí tem algumas coisas interessantes da gente estar avaliando. A primeira coisa é a seguinte: tem uma lei, Israel aprovou uma lei alguns anos atrás, que ela permite que o governo ele corte parte dos impostos, porque esse dinheiro, parte do que, quer dizer, quando a autoridade palestina recebe esse dinheiro, ela faz pagamentos às famílias de terroristas que cometeram atentados contra cidadãos israelenses ou atacaram soldados israelenses. E morreram ou estão presos, e eles recebem dinheiro da autoridade palestina. Então, recentemente, Israel começou a cortar esse dinheiro. Foi aprovada uma lei que não é que permite, a lei diz que Israel não pode repassar o dinheiro integralmente para evitar com que esse dinheiro chegue às famílias das pessoas que fizeram os ataques. Então, há um tempo atrás, Israel começou a cortar esse dinheiro, a autoridade palestina se recusou a receber o dinheiro desse repasse, e o que aconteceu assim, a economia palestina ela vem se deteriorando há algum tempo, e com a crise do corona se deteriorou ainda mais. E recentemente, né, o repasse desse mês, de maio, junho, Israel resolveu repassar integralmente, sem fazer o corte que seria destinado às famílias. Por quê? Porque Israel está com medo de que a economia palestina acabe completamente, né, se deteriore e entre numa crise que, obviamente, vai gerar uma onda de violência, tende a gerar uma onda de violência. E também é uma forma de acalmar os ânimos em função da anexação, já que a gente vem vendo nas últimas semanas a relação entre a autoridade palestina e o governo de Israel no que diz respeito à troca de informações, ela foi cortada completamente. Sempre havia, né, uma troca de informações de segurança. O governo, a autoridade palestina, no momento em que ela sabia que algum ataque ia ser cometido, alguma coisa, ela passava essa informação para Israel, né, para o Ministério da Defesa ou para o Exército, para que eles pudessem fazer alguma coisa. E esse tipo de informação não tem sido passado atualmente, e a relação entre Israel e a autoridade palestina está se agravando muito. E agora a gente vê que eles, mais uma vez, eles não querem receber, eles falaram que não vão aceitar o dinheiro, o repasse dos impostos, porque eles estão vendo isso aí como também uma forma de um cala-boca para você não reclamar sobre a anexação. Está aumentando a pressão também sobre o governo israelense em relação a isso. Então a gente tem aí uma série de elementos. A gente tem os colonos de um lado, né, puxando o Netanyahu para que ele não aceite a criação de um Estado palestino, ou seja, uma crise dentro da direita para ver quem vai mais à direita. E a gente tem também do lado palestino uma economia que está se deteriorando, a questão do corona, que não é muito séria, mas enfim, está ajudando a economia palestina a cair, né, a ter sérios problemas. Tem se falado muito na possibilidade, eu não sei, eu vou usar o termo intifada, né, mas a possibilidade de uma nova onda de violência nos territórios palestinos contra colonos e contra soldados, enfim. A gente pode ver aí no período próximo isso acontecer.
O que eu tenho ouvido, eu ouvi no rádio, é que a autoridade palestina, as forças de segurança palestinas, no caso de uma onda de violência, elas não entrariam em choque com as forças de segurança israelenses, porém, elas também não impediriam que a população fosse para as ruas e que a população... Elas não reprimiriam a população palestina em caso de violência. Isso é o que tem sido falado. Isso a gente vai saber mais para frente, né? Não tem como a gente fala, a gente não quer querer adivinhar muita coisa, a gente não tem bola de cristal, mas é o que tem se falado aí para frente. A gente vai poder ver daqui para frente com essa questão da anexação. Outra coisa interessante é sobre essa lei, né? A gente comentou que que houve setores dentro do Likud que ficaram muito descontentes, né, decepcionados com Netanyahu porque não receberam nenhum cargo ministerial, né, apesar do governo ser o maior governo da história de Israel, com 36 ministros. E um desses deputados que ficaram insatisfeitos é o Avi Dichter, que ele foi chefe do Shabak, do Serviço de Segurança Interno de Israel, e ele foi o responsável por essa lei que impede o repasse às famílias de terroristas, né, que corta parte do repasse para que esse dinheiro não chegue à família dos terroristas. E ele saiu contra a decisão do governo em repassar o dinheiro integralmente. Ele falou o seguinte: a lei, ela não é como é que chama isso? Uma amlatzá, tipo, falando para o governo fazer, falando, você não precisa passar, né? A lei Não é uma recomendação. Recomendação, valeu. Fugiu. A lei não é uma recomendação, é uma lei. No caso, a lei israelense agora ela proíbe o repasse integral do dinheiro dos impostos para que as famílias dos terroristas não recebam seus salários, vamos dizer assim. E não é uma recomendação, é uma lei. Então, no caso, o governo israelense, ao repassar o dinheiro integralmente, ele está indo contra a lei, né? Ele está descumprindo a legislação israelense. Mais uma crise aí dentro do Likud, mostrando a insatisfação do Avi Dichter com o Netanyahu. Enfim, eu não sei se tem muita água para rolar. E vi também essa semana o jornalista do Canal 12, que ele é um jornalista ligado ao Likud, ligado à direita sionista, e ele falando que o maior problema hoje para anexação são os colonos, em função de toda essa disputa que tem acontecido aí, né, que estão indo contra o Netanyahu, indo contra o Trump. Então ele falou que hoje o maior problema à anexação são os próprios colonos, o que é uma questão bem interessante. Vamos ver como isso vai se desenrolar, né, cara? Como é que vai daí para frente acontecer. Mas são momentos interessantes, né, cara? Momentos que... E, sem sombra de dúvida, se Israel optar por anexar parte, né, dos territórios palestinos, vai ser um ponto aí, um ponto fundamental na história de Israel e na história da região, né, no próximo período, que com certeza é uma mudança radical no status quo, como foi a Guerra dos 6 Dias, né? Há 53 anos atrás, a gente está realmente em junho de 2020, dia 4 de junho. Exatamente, a Guerra dos 6 Dias estava acontecendo há 53 anos atrás, e onde Israel ele conquista, né, a Cisjordânia, a faixa de Gaza, posteriormente anexa Jerusalém Oriental, e ainda no mês de junho. Então, foi um ponto, né, fundamental na história, e agora a gente vê, caso Israel resolva anexar oficialmente parte, né, dos territórios palestinos, vai ser uma mudança radical aí no status quo. Enfim, vamos ver, né? Algo mais a dizer nesse ponto, ou vamos passar, cara? Podemos passar. Podemos passar. Então vamos lá para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar do corona aqui em Israel. Bom, abriu, né? A gente já veio comentando isso aí, abriu geral, todo mundo está voltando ao trabalho, o restaurante abriu, atividades infantis, colégios, e junto com essa abertura a gente teve novamente um aumento do número de pessoas contagiadas, né? A gente, nessa semana, quase todos os dias da semana bateu
o número de 100 pessoas por dia contagiadas, passou também, teve dias com 115, dias com 108, dias com 95, ou seja, a gente pode fazer uma média que na última semana cerca de 500 pessoas foram detectadas como positivo aqui em Israel. Números que a gente não viu, né, nas últimas no último mês, né, vamos dizer assim, já vinha numa curva bem descendente, e agora a gente está subindo novamente. O governo optou, pelo menos no momento, teve um colégio em Jerusalém onde 70 crianças, né, foram detectadas, né, testaram positivo. Hã? Mais de 80 entre alunos e funcionários. Mais de 80 entre alunos e funcionários, exatamente. Testaram positivo o colégio, e inclusive o colégio mais tradicional de Jerusalém, né? O colégio em Rehavia, onde o Rivlin estudou nesse colégio, grandes personalidades de Jerusalém. É um colégio que existia antes da criação do Estado de Israel, no bairro mais tradicional de Jerusalém Ocidental. E o colégio está fechado, há outros colégios fechados também em Jerusalém. Também tem colégios fechados em Tel Aviv, Givatayim, Yafo, onde o número de crianças doentes aumentou. O governo, no momento, o Ministério da Saúde optou por não fechar o sistema educacional de uma forma geral e fechar colégios onde o número de crianças contagiadas seja alto. Mas isso aí é fruto, né, cara, do que a gente vem comentando, de uma abertura que ela ficou completamente sem regras, né? Tipo, as pessoas começaram a sair, o governo perdeu as rédeas ou não colocou as rédeas como deveria ser, e a gente está vendo um pouco disso aí agora. E semana passada foi Shavuot, né? Só um comentário, no último episódio eu falei que Shavuot era a festa do tabernáculo, mas não é a festa do tabernáculo. Tabernáculo é Sukkot, então foi um erro aí, já está feito a correção. Quem mandou a mensagem foi o Marcelo Corne, que é nosso ouvinte, meu amigo, mandou a mensagem aí. Shavuot é Pentecostes. Pentecostes, então tá. Ele mandou a mensagem e falou: Shavuot não é tabernáculo, é Sukkot. Então tá feita aí a correção. Enfim, semana que vem agora a gente vai começar a ver, né, o resultado também, porque em Shavuot as famílias se reuniram, as pessoas comemoraram juntas a festa, então houve, né, comemorações e pessoas juntando, junto com tudo com todas as acalotes, né, as liberações que o governo foi fazendo, e agora a gente vê o quanto isso está afetando a volta do crescimento das pessoas contagiadas. E para fechar essa introdução aí sobre o tema, hoje o Knesset foi fechado, o parlamento foi fechado, porque o deputado da lista unificada, né, dos partidos de eleitorado majoritariamente árabe, do partido Balad, ele foi diagnosticado com corona. O deputado se chama Sami Abu Shehadeh, ele foi detectado com corona e fecharam o parlamento. Então, acredito que grande parte dos membros dos deputados vai ter que passar aí pelo teste, vai ter que fazer o teste rapidamente para ver se tem mais alguém doente ou não. Corona de volta, né, cara? Corona de volta. Não vai deixar a gente tão cedo. Não vai, a gente já sabia disso. Eu vou fazer só duas correções, ao invés de um acréscimo e uma correçãozinha pequena. O acréscimo é que também vale a pena se mencionar que a maior escola do Negev, em Beersheva, também foi fechada, né? A maior escola do sul de Israel, né? Enfim, essa é uma... Na verdade, a gente questiona se são despreparo ou não. Segundo o ministro da Saúde, o Yuli Edelstein, que é recém-possado, né? Isso já foi previsto pelo Ministério da Saúde, que iam ter focos, né? E que o Ministério da Saúde ia ter que cuidar desses focos específicos e que, no momento, esses focos são as escolas. Agora, a correção que eu queria fazer é o seguinte: o Ministério da Saúde não decidiu que as escolas não vão ser fechadas. Ele perdeu uma queda de braço com o Ministério da Educação. O Ministério da Saúde queria fechar as escolas, o Ministério da Educação não queria fechar as escolas. Os professores queriam fechar as escolas e a organização dos alunos não queria fechar as escolas. E o Ministério da Saúde disse que não tem necessidade de fechar as escolas. Na verdade, o Ministério da Educação disse que não tem necessidade de fechar as escolas, e eles perderam a queda de braço. As escolas não foram fechadas, exceto as que tiveram contaminados. Qualquer escola, creche, jardim de infância que tem um contaminado é automaticamente fechado, e todo mundo e seus familiares que vivem na mesma casa entram imediatamente de quarentena, né?
Mas, enfim, ele alegou que isso eram focos, né? E que quando a gente ficou assustado na sexta-feira passada com 115 pessoas testadas de corona, ele falou, mas isso aí são focos, esses focos eles vão acontecer, a gente já sabia disso, e não tem problema, tipo, a gente vai cuidar deles da maneira como tem que cuidar, separadamente, e vai sair tudo ok. Bom, enfim, a gente espera que ele tenha razão, né? Ele acabou de ser empossado, a gente não sabe exatamente se ele tem algum projeto para isso ou não, porque ele não estava cotado para ser ministro da Saúde até um dia antes do Bill anunciar os ministérios. Né? Uma das coisas que ele anunciou, que na verdade foi uma bagunça danada, é que ele anunciou que agora todo mundo vai lá e faz exame. Pode fazer, está liberado. A gente tem um monte de exame para fazer por dia. Eu quero que a população, de maneira autônoma e espontânea, vá ser testado. E aí o canal 12 de televisão foi nos hospitais e nas clínicas e perguntou, vocês receberam alguma recomendação do Ministério? Eles falaram, não tem nada disso não. Quem chegar aqui sem sintoma não vai ser testado. A gente precisa de uma recomendação médica para a pessoa ser testada. A gente não tem nenhuma recomendação dessa não. Então ele fez um apelo para a população que não podia cumprir, né? Que nem você tentar vender um produto que não está disponível no mercado. E, enfim, eu não sei quantas pessoas chegaram aí nas clínicas para serem testadas, mas, enfim, já foi uma baixa dele a princípio. Mas uma alta dele, uma coisa importante que ele fez, foi que ele testou, começou a aumentar os testes, na verdade, chegou a quase 160 no dia de ontem, na quarta-feira, dia 4 de junho, dia 3 de junho, os trabalhadores estrangeiros, né, os que não têm cidadania israelense, em especial refugiados da fome, das guerras da África, que vivem na região sul de Tel Aviv. Ele aumentou os testes para essas pessoas, e o que foi descoberto até agora é que eles têm um percentual de mais ou menos 5% de contagiados entre os testados, bastante maior do que a média de Israel. Então, espero que agora o Ministério da Saúde abra os olhos para essa população que vive em condições de pobreza muito complicadas, que não tem direitos de cidadão, grande parte deles não tem seguro de saúde. Os doentes foram encaminhados ao Hospital Ichilov em Tel Aviv. Mas, enfim, espero que agora essa mudança de ministério possa fazer com que ele abra os olhos para essa população, porque é realmente importante que essas pessoas sejam testadas e sejam cuidadas, também por serem seres humanos iguais a gente, né, ainda que não sejam cidadãos, e também por uma questão de saúde pública, da mesma maneira que se eu me contagio, é importante que eu não me misture com outras pessoas, é importante que exista uma política pública de saúde nas regiões onde vivem essas pessoas sem cidadania, e boa parte deles também sem até visto de trabalho, porque se eles começarem a serem contagiados, além do desastre a nível humano que vai ser, você também contagia o resto da população. Então, enfim, é importante que o Yuli Edelstein abra os olhos para essa parcela da população agora, e eu acho que ele deu um sinal positivo. Então, a gente critica quando a gente vê coisa ruim, mas a gente também tem que elogiar quando a gente vê coisa boa. É isso. Vamos só torcer, então, para que o número não suba muito, né? Para que continue sob controle. E essa é uma verdade, né? A quarentena que a gente ficou aqui, ela permitiu com que o Ministério da Saúde pudesse ter um quadro muito positivo, muito bom de onde havia pessoas doentes e controlar por regiões, né? Porque é muito mais fácil você controlar bairros, cidades, regiões, do que você controlar o país inteiro de uma forma geral. Você permite fechar lugares onde o número de doentes aumenta rapidamente. E é isso que tem sido feito. Eu acabei de receber uma mensagem dizendo que aqui na cidade onde eu moro há 5 novos doentes. Desde que começou na última semana, uma pessoa só doente, uma pessoa a mais. Começou 4 doentes a semana, agora estamos com 5, é um número relativamente, um número bem baixo, né? Se a gente for pensar assim, é uma cidade que hoje tem cerca de 50 mil habitantes, então é um número bem baixo de doentes, tem cerca de 100 pessoas em isolamento, mas tá sob controle, o que é algo bem positivo. Bom, vamos então para o nosso terceiro bloco, vai ser um bloco especial, onde a gente vai comentar uma matéria que saiu no final de semana no jornal Haaretz. Bom, antes de mais nada, falando que é importante falar, né, que o aborto ele é legalizado aqui em Israel. Mulheres que optam por fazer aborto independente do motivo, elas têm esse direito, elas decidem se querem ou não abortar e elas fazem isso no sistema público de saúde, sem nenhuma interferência, porém,
a ONGs, né, que trabalham, que são contra o aborto, que elas não acham o aborto uma medida correta, e elas tentam trabalhar com mulheres que optam, né, por interromper a gravidez, para tentar convencê-las a não fazer o aborto. E o que foi divulgado no jornal Haaretz essa semana é que uma dessas ONGs ela teve acesso através do Ministério da Saúde a contato, né, de mulheres que optaram, que estavam em processo nesse processo do aborto, e elas entraram em contato com essas mulheres para convencê-las a não fazer. O que a gente vê que é um caso de interferência direta na decisão das mulheres, né, de tipo invasão de privacidade. João, você que leu, eu não li a notícia, o João me passou, mas eu não tive tempo de ler, vou ser sincero e honesto com você, ouvinte. Então o João vai estar comentando aí o que foi o que gerou, né? Como é que isso aconteceu e o que gerou dentro da sociedade israelense, a discussão que gerou em setores da sociedade israelense. Fala aí, João. Primeiro de tudo, é uma reportagem muito grande, né, muito extensa, que saiu na Haaretz, né, assinada pelo jornalista Josh Breiner, né, que é importante nomear quando a reportagem é bem feita. Né, e o Marquinhos deu para vocês aí a deixa, né, que em Israel o aborto ele é legalizado. Na verdade, não é o aborto que é legalizado, é a interrupção da gravidez. Juridicamente eu não sei qual é a diferença, mas aparentemente tem. Mas, enfim, eu não sei também até qual semana a mulher pode interromper a gravidez, mas ela tem esse direito, por questões de saúde. Imagino que sempre tem uma semana que isso que passa a ser proibido, mas a princípio é permitido. E ela tem acesso a uma comissão, né, de médicos e assistentes sociais, profissionais de saúde e assistentes sociais, para conversarem com ela e avaliar o pedido, embora mais de 99% dos pedidos sejam aceitos. Né? Na verdade, eles são para avaliar, na verdade, o estado de saúde e social da pessoa que está pedindo. Acho que o assistente social ali, ele não é uma pessoa que nega esse aborto, né? Essa interrupção da gravidez, no caso. Os médicos até podem, se for detectado alguma questão médica aí. Mas mais de 99% dos casos são aceitos. Né? Quem viu a série Stissel no Netflix, né, uma série sobre os ultra-ortodoxos israelenses, viu que às vezes essa comissão tem alguma problemática, né? Às vezes algumas pessoas têm um comportamento antiético ali e recomendam para a pessoa, quando vem que quem quer interromper a gravidez é uma mulher religiosa, se ela já conversou com o rabino, né, se já conversou com a família, enfim, quando na verdade essa é uma decisão que cabe somente à mulher, de acordo com a lei israelense. Enfim, mas teoricamente é proibido que as pessoas façam essas perguntas. As perguntas têm que ser relativas à área de saúde e social, né? Recomendar que se converse com um rabino antiético é proibido. Enfim, e a mulher ela tem direito a anonimato. Ela pode interromper a gravidez sem que ninguém saiba que ela já esteve grávida um dia. Né? São questões também de sigilo que o próprio Ministério da Saúde dá. E o que apareceu nessa reportagem do Haaretz, né? É curioso, é importante falar sobre a questão do aborto em Israel, porque muitas pessoas pensam que Israel é um Estado religioso. Né? E eu acho que Israel tem elementos religiosos na sua legislação, inegavelmente. Tem uma influência da religião no Estado, mas eu acho complicado chamar Israel de um Estado religioso, não só por causa dessa lei de permissão do aborto, que é proibido pela religião judaica, ou pelo menos pelas matrizes ortodoxas, que são quem coordena o rabinato israelense há muitos anos, né, mas também porque Israel é um Estado democrático, né, liberal, com problemas, né, de acordo com os rankings liberais de democracia. Ninguém é obrigado a concordar com eles, mas em todos eles Israel é classificado como um Estado democrático com problemas, mais democrático que a grande maioria dos países da América Latina, por exemplo, né? Só o Uruguai, o Chile e a Costa Rica, às vezes, saem na frente de Israel. Então, eu acho complicado chamar Israel de um Estado religioso. Essa questão do aborto é um dos exemplos, né? De que a religião ela não tem controle sobre o Estado. Né? Isso não quer dizer que órgãos religiosos não tentem ter o controle sobre essa questão do aborto. Né? Como o Marquinhos falou, existem organizações legais e legítimas também, que oferecem suporte a mulheres que estão pensando em abortar, né? Desde que a procura por essas pessoas seja feita pela própria mulher grávida. Né? Existe uma movimentação para evitar que as mulheres cometam aborto, o que no âmbito da educação, né, é uma coisa legítima. Né? Você pode conversar, você buscar
ajuda de todo tipo de pessoa e de profissional, você pode chegar à conclusão de que abortar não é o melhor para você, não é o melhor para o seu filho, não é o melhor para você fazer de acordo com as suas crenças. Está tudo permitido. O que essa reportagem me mostrou foi que existe uma organização chamada Ida Brut, que é uma organização grande, que inclusive tem até um canal de televisão, que é coordenada pelo rabino Zamir Cohen, que é um rabino importante em Israel, né? um cara com prestígio no mundo ortodoxo, né? Embora ele e todas as pessoas envolvidas neguem que ele estivesse sabendo dessa situação, mas dentro da organização Ida Brut existia um comando, né? Um departamento ali, coordenado por uma mulher, que descobriu que tinha um foco dentro do Ministério da Saúde, uma pessoa infiltrada ali, não infiltrada, né? Essa pessoa foi coagida ou convencida a passar informações sobre mulheres que desejavam abortar para a organização Ida Brut, e a organização Ida Brut entrava em contato com essas mulheres para falar sobre o tema. Hein? E eles, enfim, nessa situação foram várias mulheres que foram contactadas pela organização. O discurso era muito parecido, eles diziam: bom, pelo jeito você entrou em contato com a gente e tal. E a mulher falava: como assim? Eu não entrei em contato com ninguém. Eles falavam: bom, então pelo jeito alguém que se preocupa com você entrou em contato com a gente. E eles começaram a fazer perguntas sobre a gravidez, né, e perguntar até que a mulher chegasse na situação do aborto. Então eles forçavam o tema e a mulher, enfim, algumas decidiam continuar falando, outras desligavam, outras tinham crises de choro. É um assunto super sensível sobre o qual muitas mulheres não conversaram com as suas famílias, decidiam tomar decisões sozinhas. Afinal, é uma decisão que cabe inteiramente à mulher, né? Não isso eu estou falando não por opinião minha opinião é que também é inteiramente à mulher, mas não é minha opinião, essa é a lei israelense. A mulher pode decidir se ela quer fazer aborto ou não, independente da decisão do pai, né? Da criança, do feto, no caso, né? Enfim, e eles entraram em contato de maneira ilegal, né? Isso inclusive dá pena de até 5 anos de prisão para quem faz isso. Conseguiram os contatos dessas pessoas de maneira ilegal, entraram em contato de maneira ilegal para tocar num assunto super sensível, né? Algumas desligaram com raiva, outras choraram, outras foram convencidas a não abortar. Com outras eles tiveram contato com outras pessoas da família, né? Principalmente quando eram pessoas muito jovens, que, enfim, a profissional do Ministério da Saúde, ela mandava relatórios, né, curtos para o WhatsApp, na maioria das vezes, para a organização, dizendo chorou, tá muito em dúvida, se mostrou em dúvida, enfim. E o argumento da pessoa, da organização, segundo a reportagem do Aretz, para que essa pessoa do Ministério da Saúde continuasse fazendo esse trabalho de passar ilegalmente os contatos, era que Deus colocou essa pessoa nesse lugar, né, que te colocou nesse lugar para que você faça um trabalho sagrado. Quem salva uma vida, de acordo com a concepção do Talmud, salva o mundo inteiro, e que então você está aí por uma função divina, né? Só que a lei israelense ela não acredita na função divina, nesse caso pelo menos, e foi atrás, obviamente, que tem mulheres que ficaram muito insatisfeitas com essa ligação, com essa falta de educação, né? Mulheres que tiveram que procurar psiquiatras e psicólogos para tratarem disso, porque era um assunto sobre o qual elas não queriam falar, não falaram com ninguém das suas famílias, né? Ou às vezes cônjuges entravam em contato, tomavam o telefone ou ligavam de volta, aos gritos, dizendo perguntando quem deu esse contato, quem são vocês para ligar. E, enfim, uma operação policial descobriu, e esse repórter do Adet teve acesso e divulgou uma reportagem bastante longa sobre esse caso, que mostra diálogos, né, dessas pessoas com as mulheres grávidas, mostra enfim, a concepção dos advogados que estão tentando defender essas mulheres que abriram esse contato ilegalmente, com base numa argumentação de que elas estão salvando vidas, né, e que na concepção religiosa delas isso é o mais correto a se fazer. Né? Eu não acredito que isso vai colar muito com a justiça, não, porque isso não é previsto pela lei, né? Isso pode atenuar talvez a causa, mas não é previsto pela lei. Mas, enfim, isso não é regra no país, isso é importante dizer. Não acontece em todos os dias, né? Isso é uma coisa tanto que virou reportagem do Haaretz, porque foi um caso isolado, né? E os jornais eles mostram essas tentativas de burlar a lei. Se a lei é burlada o tempo inteiro, é muito fácil então que você transforme isso você transforme essa corrupção à lei, né? Na própria lei. Isso não acontece o tempo inteiro. Isso é uma tentativa ilegal de burlar a lei do aborto, né? De interrupção à gravidez.
que lamentavelmente aconteceu, deixou algumas mulheres em estado psicológico debilitado. E é interessante que essas coisas venham a público, né? Para que outras mulheres que pensem em abortar um dia saibam que o que estão fazendo é ilegal, que isso pode ser denunciado. Então, enfim, a gente está comentando esse caso também para pegar o gancho dele e falar sobre o aborto em Israel, né? E mostrar essa legislação progressista que Israel tem nesse caso. E contar também que, enfim, existem elementos da religião judaica que não aceitam essa questão do aborto ser legal, né? O aborto ele foi combatida essa ideia pelos ortodoxos no momento da legalização do aborto, mas a população, na verdade, os partidos ultra-ortodoxos tinham muito pouca influência nesse momento para conseguir barrar essa proposta de lei. Felizmente, na minha opinião, né? E então hoje em dia está aí, essa situação é legalizada e quando acontece uma violação à lei, está aí a polícia, está aí a justiça para investigar, para julgar e para condenar os prováveis infratores. Enfim, são uma curiosidade que a gente queria trazer, também para o podcast não ficar muito bitemático, era corona, política, política, corona. Então a gente trouxe aqui mais um tema social, né? Que envolve política também, que envolve o sistema de saúde também, mas não é corona e não é a política que a gente está acostumado. O que eu acho mais interessante dessa reportagem é toda essa questão, né, dessa contradição e dessa disputa constante dentro da sociedade israelense judaica, né, sobre religião e Estado, né, sobre religião e secularismo, né, a população secular, a população religiosa, e um termo, né, que tem em hebraico que é adatá, né, como se fosse uma imposição da religião, né. A gente, porque é interessante que eu não vou falar que os religiosos, vou falar parte grande dos religiosos, uma minoria eu acho que não pensa dessa forma, eles acham que as pessoas que não são religiosas, que não seguem religião, há algo de errado com elas, né? Como é que você não... Eu já passei isso por várias vezes, tipo, comentando com amigos que eu não acredito em Deus e, tipo, falando, como assim você não acredita em Deus? O que tem de errado com você? Tipo, beleza, você acredita em Deus, eu não penso que há alguma coisa de errado com você, então não pensa dessa forma a meu respeito. Mas eu acho que esse tipo de reportagem, ele traz à tona, mais uma vez, essa disputa que ela é constante, né? E também é uma disputa que existe no Ministério da Educação, por exemplo, até no governo passado, o ministro da Educação era um rabino, né? E antes do rabino era o Naftali Bennett, que não é rabino, mas é também religioso, e havia muito debate e muitas críticas e denúncias vindo dos colégios sobre imposições, né, da religião, visões de mundo e de país e de sociedade dentro do Ministério da Educação, para que isso fosse passado também para os alunos. Inclusive teve um livro que ele foi proibido pelo Ministério da Educação há uns anos atrás, que era um livro que contava uma relação de uma história de amor, né, entre um jovem judeu e uma jovem muçulmana árabe, e o livro foi proibido pelo Ministério da Educação de ser passado nas escolas. Era um livro que ele era comum, né, que as crianças lessem. Enfim, há muito debate sobre isso, né? Eu acho que esse tipo de matéria ele traz à tona esse debate que é importantíssimo para a sociedade israelense. É fundamental, né? Porque no final das contas ele diz muito sobre o que é o país, o que o país pretende ser, né? Enfim, é uma discussão bem presente, bem real aí nas nossas vidas aqui em Israel. Legal, vamos ver se a gente faz isso mais vezes, né, cara? Eu acho que é uma ideia legal quando a gente não tiver, de repente, até fugir mesmo de assuntos, de temas binários que a gente acaba ficando aqui, ali, a gente traz notícias mais atuais, né, do que acontece aqui também, não só sobre política e corona, economia, enfim, outros tipos de discussões são feitas aqui. Bom, é isso. Algo mais a acrescentar, cara? Não, é isso mesmo. Vou só acrescentar aqui que provavelmente o Nelson vai falar sobre isso agora, né? O time dele, o Hapoel Tel Aviv, ganhou de 3-0 do Beitar Jerusalém, né? Na verdade, o Nelson torce para todos os Hapoelis, e são vários em Israel, mas o Hapoel Tel Aviv. Quem não conhece essa figura, o Nelson tem muitos times, né, de coração, ninguém sabe qual é o principal deles. Dizem por aí que é o Figueirense aí de Santa Catarina, mas, enfim, ganhou de 3-0. O ponto negativo dessa vitória, né,
que uma multidão de torcedores do Apoel ficou do lado de fora do estádio, que está proibido o público nos estádios, e a polícia teve que dispersar os torcedores, e os caras não queriam ir embora. Então, você calcula que tivesse mais de 500 pessoas lá, quando o máximo permitido é de 50 pessoas. Enfim, desagradável a situação, mas bom, enfim, mas pelo menos a vitória aí foi pro Apoel do Nelson. Um abraço aí, Nelson. Eu vou falar, assim, o Nelson ainda não me mandou a coluna dele dessa semana, então eu não sei do que ele vai falar, mas com certeza ele vai falar disso. Até porque é uma vitória que não acontecia há algum tempo já, né? Foi algo novo aí. Então, com certeza ele vai falar disso. Então vamos lá, vamos ouvir a coluna do Nelsinho, cara. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que botou um recado em aviso em rede social que estava procurando pessoas que fizessem brigadeiro na região de Kfar Saba. O João está procurando algum doceiro que entregue brigadeiros na cidade de Kfar Saba. Quem tiver alguma indicação pode passar para o e-mail contato@conexãoisrael.org. Também tem na cidade de Kfar Saba, nesse final de semana, o show da cantora brasileira Silvinha. Então o João vai poder ir com a família também prestigiar. O campeonato israelense de futebol, a elite do futebol israelense masculino, voltou à ativa. Já houve 2 rodadas. Como eu falei, o Maccabi Tel Aviv, que é o atual campeão, ganhou os 2 primeiros jogos desta fase final. Venceu por 2-0 o Hapoel Haifa e venceu por 2-0 também o Maccabi Haifa. Está com 70 pontos e o segundo lugar, que é o Maccabi Haifa, tem 58. Portanto, 12 pontos a diferença. Sinceramente, já dá para entregar a taça. Só um milagre salva. O Hapoel Tel Aviv, que é o quinto colocado com 44, venceu os seus 2 jogos. Venceu tanto o Maccabi Haifa 2-0 como o Beitar por 3-0. Realmente 2 placares maravilhosos. Só para passar a tabela de classificação, Maccabi Tel Aviv 70 pontos, 12 pontos atrás o Maccabi Haifa com 58, depois vem o Beitar Jerusalém com 50, Hapoel Beersheva 46, Hapoel Tel Aviv 44, Hapoel Haifa 38. Este é o grupo principal, o play-off superior, cujo primeiro colocado será o campeão. No play-off de rebaixamento, nós temos o Bnei Yehuda com 35, o Hapoel Hedera 35, o Natânia 34, Ashdod 31, Kfar Saba 27, Kriyat Shmona 22, e os 2 que estariam indo para o jogo da morte, Ness Tziona também 22, e o Hapoel Ra'anana com 16. O Hapoel Ra'anana 6 pontos abaixo, muito difícil que possa buscar, mas uma briga ali entre Kriyat Shmona e Ness Tziona para ver quem disputaria com o Ra'anana. É isso então, e um grande abraço. Valeu, Nelsinho. Obrigadão pela sua coluna. E a gente espera a da semana que vem também, cara. João, ficamos por aqui, cara? Ficamos por aqui sim. Um abraço aí, Marquinhos. Valeu, abraço. E a gente se fala então na semana que vem. Grande abraço, João. Tchau, tchau.